Da mesma maneira que nós nos preocupamos com uma fundamentação do que é ciência e do que é o fazer científico, vale o mesmo princípio também para uma fundamentação do que é tecnologia. O que é esse fazer tecnológico? Quais são as distâncias e diferenças que existem entre o uso e adoção de técnicas e a incorporação disso dentro de uma estrutura tecnológica? E também, quando eu me sirvo da tecnologia, eu me interrogo para que serve, qual é o potencial de uso daquela tecnologia, o que eu estou fazendo com essa tecnologia e o que essa tecnologia poderá fazer para mim e para os outros. Pois bem, pode ser muito simples resumir tecnologia à reprodução de uma técnica, que vem do grego tekné, que significa de uma maneira muito simplificada, técnica, arte, ofício, é um fazer, um saber fazer. Então, tecnologia seria simplesmente essa composição de uma análise, de um estudo do que é uma técnica, de uma arte, de um ofício, o estudo de um saber fazer. Lógico, isso é uma simplificação. E tecnologia para nós tem um significado muito mais amplo. E um dos nossos grandes objetivos, não apenas nessa disciplina, mas ao longo de todo o período no qual vocês vão estar estudando, seja na universidade ou até o fim dos seus dias, é exatamente o alcance da tecnologia, a interrogação sobre o papel da tecnologia. E nos mais diversos aspectos da nossa vida, a tecnologia está impregnada em tudo aquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. Alguns aspectos dessa tecnologia são simplesmente impressionantes. Como nós vamos ver mais adiante, a tecnologia ela parece estar vinculada hoje a uma nova era no mundo, referida por alguns como antropoceno, e que marca um domínio marcante da espécie humana sobre a Terra e a própria mudança em toda a face planetária provocada pela espécie humana. E essa mudança ela tem enormes repercussões não apenas para as sociedades humanas, mas tem repercussão também para todas as outras espécies e, lógico, também para o equilíbrio do planeta como um todo. Você já parou para se perguntar qual é o nível de compreensão que você tem da tecnologia? Todos os dias você certamente usa um conjunto diversificado de aparatos tecnológicos. Já parou para pensar sobre qual é a sua real compreensão sobre o funcionamento desses dispositivos tecnológicos? Não exatamente sobre como saber usá-los, mas no usá-los, o que isso implica para além daquilo que é mera ferramenta tecnológica. Você também já parou para se perguntar qual é o seu nível de dependência tecnológica? Talvez nesse momento o principal item que as pessoas buscam mentalmente quando são confrontadas com essa pergunta é o quanto são capazes de deixar de usar por mais ou menos tempo o seu telefone celular. Mas, além disso, quais são as outras imposições que colocamos para nós mesmos em relação ao uso tecnológico? Das coisas mais simples e comezinhas do dia a dia, aquelas mais sofisticadas. Embora pareça óbvio
que tecnologia serve para alguma coisa, é óbvio também que este servir a alguma coisa atende a determinados propósitos, atende a determinados interesses, dos mais simples aos mais complexos. Portanto, é sempre necessário perguntar para que tecnologia? Que tipo de processos nós estamos lidando de forma tecnológica? Talvez uma questão fundamental surja, que é se a espécie humana não é tecnológica por excelência. Será que é? Quais elementos nos conferem uma característica mais próxima da natureza e quais nos diferencia exatamente por meio do uso e do tipo de investimento tecnológico que nós fazemos em nós próprios, na nossa sociedade, de tal forma que hoje a tecnologia ela está impregnada nos mais diversos aspectos das nossas vidas. Nós podemos até talvez recusar o uso maciço de dispositivos e de soluções tecnológicas, mas é difícil fazê-lo no mundo de hoje, porque nós nos servimos dos benefícios da ciência proporcionados por avanços tecnológicos, por dispositivos tecnológicos, por processos tecnológicos, e que abrange um conjunto tão diverso de situações e que também estão bastante alinhados aos nossos desejos. Um aspecto fundamental do uso da tecnologia é o quanto essa tecnologia tem grande apelo mercadológico, que faz com que os mais diversos produtos, até os mais básicos, como os alimentos, estejam vinculados a um modelo de produção tecnológica, a um interesse mercadológico e a inúmeras repercussões diante dessas escolhas. É possível compreender a tecnologia e seu uso sem compreender a sociedade? É fundamental que eu entenda o que significa o fazer tecnológico, o que significa toda a estrutura de uma concepção científica relacionada ao que são os elementos constitutivos de uma sociedade? Definir sociedade, é claro que é algo complexo. E nós podemos ver isso de uma maneira muito simples, como um grupo de pessoas que têm interesses, objetivos afins. De uma maneira muito próxima, se vê isso na família. De uma maneira ampliada, nós vemos isso numa torcida de futebol. Nós podemos nos ver como uma comunidade que se transforma numa sociedade rezando um determinado credo, acreditando em determinadas crenças, em falando uma determinada língua, enfim. Mas isso não significa necessariamente um entendimento amplo do que vem a ser a sociedade. E a sociedade também envolve uma série de dinâmicas que tem a ver com interesses, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com as nossas construções e relações dia a dia, historicamente. Tem a ver também com a expressão dos nossos afetos, tem a ver também com a forma como nós lidamos com questões dramáticas, como é o caso da violência, como é o caso
da forma como nós lidamos com as crianças, com a forma como nós lidamos com idosos, com a forma com que nós lidamos com a desigualdade social, com os contrastes impostos por essa desigualdade social e por uma série de repercussões que isso tem na vida das pessoas, de tal forma que enquanto uns têm abrigo, conforto e a satisfação das suas necessidades, outros são submetidos a uma vida de miséria e privações. E claro, constantemente a sociedade também implica na colocação de demandas que questionam essas contradições que a sociedade vive, de tal forma que as sociedades elas são dinâmicas. E há um elemento que vai ser central na nossa discussão, que é quais são os elementos que nos proporcionam entender o que caracteriza uma determinada sociedade. Ela é orgânica, ela é funcional, ou ela pode ser analisada de um ponto de vista estrutural, cuja organicidade é caótica? Quais são os elementos que fazem com que esses grupos sociais eventualmente criem conflitos entre si? Há conflitos que atuam como verdadeiros motores do desenvolvimento social? E do ponto de vista da expressão das subjetividades humanas, como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com os diferentes aspectos da expressão daquilo que é humano, como nós lidamos com a afetividade, como nós lidamos com a violência, como nós lidamos com o conflito, como nós lidamos com os grupos geracionais, como lidamos com crianças, como lidamos com mulheres, como lidamos com o patriarcado histórico, como nós lidamos com os idosos, como nós lidamos com os conflitos existentes entre os mais abastados e os desfavorecidos. E sobretudo, como nós podemos eliminar situações que são não apenas reprováveis, mas são imorais do ponto de vista daquilo que é uma visão humanista. Ou seja, como nós podemos superar uma condição no qual, de um lado, há cerca de 1 bilhão de pessoas que padecem de sobrepeso ou obesidade e quase o mesmo número de pessoas que passam fome no planeta. E como isso está contido nos grandes desafios que nós precisamos superar para que a gente até mesmo consiga entender o que é o processo civilizatório,